Colossenses, capítulo 1, graças a Deus. Eu estou muito animado porque Deus vai fazer aqui hoje, amém? Estou muito animado, com muita expectativa, porque Deus é grande e faz coisas grandes. Eu quero ler do 15 até o 23, Colossenses 1, do 15 ao 23, vamos partir de onde paramos, né? Colossenses 1, do 15 ao 23, eu vou ler aqui na minha tradução, os irmãos que não tiverem, acompanhem aí pela tela, os demais podem acompanhar pela sua Bíblia. É bom que a gente vai comparando versões. Colossenses, capítulo 1, a minha NVI. Colossenses 1, verso 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Deus os reconciliou, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos. Pai, nós clamamos, Pai, pela Tua revelação. Clamamos, Pai, pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Clamamos, Pai, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor quer que enxerguemos, Pai. Pedimos, Pai, para que o Espírito Santo nos revele quem Tu és, nos revele o tamanho da Tua glória, nos revele a Tua majestade, nos revele o quanto o Senhor é supremo e sublime e acima de tudo e de todos, e quão glorioso o Senhor é, Pai, porque à medida que nós Te encontramos e Te enxergamos, nós nos encontramos, porque a nossa vida está escondida em Ti, Jesus. Nós estamos em Ti, nós somos Teus, nós nos assentamos contigo, o Senhor nos tomou para Si, nós somos a Tua noiva amada, nós somos o Teu corpo, nós queremos nos achar em Ti, nós queremos nos descobrir, descobrindo quem Tu és, nós queremos descobrir a nossa identidade, descobrindo a Tua, nós queremos ter uma revelação de quem Cristo é, porque é isso que o Espírito faz, Ele nos conduz a toda a verdade, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Então revela-nos a Tua glória aqui. Nós queremos ser fortalecidos no íntimo com o poder da revelação da Tua riqueza gloriosa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem manifestar a Tua beleza em nós, nos leva para perto de Ti, leva cativo o nosso entendimento, que nós saiamos daqui hoje completamente rendidos ao Senhor, completamente submissos à Tua vontade, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e agradecemos, amém e amém, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estão felizes? Amém. Irmãos, na semana passada, Joe, pode só voltar aí, para a gente só dar uma passadinha para os irmãos que ou não lembram ou não estavam aqui, a gente vai só dando uma passadinha rápida pelos slides anteriores, isso aí. Então, a gente, pode voltar o primeiro para ver o título? Então,
nós estamos falando da carta de Paulo aos Colossenses e demos aí um título para esse estudo, que é Cristo, o segredo revelado, ou o mistério revelado. Paulo vai mostrar, vai escrever aos Colossenses e desvendar muito do que estava oculto, do que antes eram sombras, e Paulo mesmo vai dizer que o que eram sombras de uma realidade, mas a realidade é Cristo. Então tudo era sombra, tudo era pista para a revelação de tudo que Deus queria revelar. E quem é a revelação de Deus? Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então nós estamos estudando sobre essa revelação do mistério, a revelação completa do mistério. E aí nós vamos dividir esse estudo em duas partes, que é a preeminência ou a supremacia de Cristo e a suficiência ou a plenitude que há em Cristo. Então, se você quiser ficar no P, é a preeminência, a superioridade, o primeiro lugar de Jesus Cristo, e a plenitude, a suficiência, a satisfação que há em Cristo Jesus. Então, a preeminência de Cristo e a plenitude em Cristo. Pode passar o próximo, Joe? Revisamos aí quem escreveu. Paulo escreveu, anos 60, 62. Ele estava preso lá em Roma. Essa carta foi escrita junto com as cartas de Filipenses, Efésios, Filemão, cartas da prisão. Inclusive, Filemão era um membro da igreja de Colossos, estudamos isso na semana passada. A igreja se reunia na casa de Filemão. Onésimo, que é aquele escravo fugitivo que estava preso junto com Paulo, era também da cidade de Colossos, um membro da igreja de Colossenses, da igreja lá de Colossos. Foi enviada por Tíquico. Pode passar, Joe, por favor. A cidade de Colossos ficava na Frígia, ali na região do Vale de Lico. Era uma região parecida com o ABC, que tinha 3 cidades principais. Então, era a cidade de Colossos, era a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Falamos sobre isso, sobre as referências bíblicas que há a essas 3 igrejas, e como Laodiceia se colocava ali no meio, entre Hierápolis, a cidade das águas quentes, e Colossos, a cidade das águas frias. E aí a gente vê Jesus escrevendo, ou enviando a carta à igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, falando que a igreja era uma igreja morna. E a gente entendeu um pouco do que é isso, da igreja que nem refresca e nem cura. A igreja que não faz nada, que apenas é vomitável, né? Que gera só náusea em Jesus. Era uma cidade, a cidade de Colossos, rica em lampreta e tinturas. Era uma cidade rica, porém, quando a estrada que passava por Colossos foi desviada para Laodiceia, quem ficou rica foi Laodiceia, e Colossos ficou uma cidade pobre e afastada. Tinha uma grande quantidade de judeus, isso por conta da diáspora que aconteceu lá por volta do ano 200 a.C., lá na época de Antíoco o Grande. Pode passar, Diozinho. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras. Paulo vai dizer que os irmãos ouviram o evangelho por meio de Epáfras. Epáfras era um pastor, era um líder da igreja, e reunia-se muito provavelmente na casa de Filemão, que era o senhor de Onésimo, o marido de Ápia e pai de Arquipo, que provavelmente era o atual pastor da igreja de Colossos. Se os irmãos quiserem depois retomar, quem não estava aqui na semana passada, eu estou correndo mesmo só para ir trazendo as informações. Tem o áudio lá, os irmãos podem pegar para ouvir, que aí a gente explica com detalhes. Pode passar o próximo, Joe. A igreja estava enfrentando um problema, e é por isso que Paulo resolve escrever a carta. Esse problema ficou conhecido como a heresia de Colossos. Então, essa igreja estava sendo infiltrada por uma heresia. E eu já entendi uma coisa, eu acho importante a gente entender, que às vezes o diabo tenta destruir a igreja de fora para dentro.
Ele tenta enviar perseguição, ele tenta enviar opositores, ele tenta enviar uma perseguição religiosa, ele tenta enviar um monte de coisa de fora para dentro. Mas, geralmente, quando a perseguição é de fora para dentro, ela tem pouco resultado. Mas, às vezes, o diabo começa a fazer algo de dentro para fora, e isso que é perigoso. Quando o diabo começa a perseguir a igreja com heresia. E essa perseguição, isso é perigoso. E era isso que estava acontecendo lá. Por isso que Paulo se preocupa em escrever para resolver, para eliminar as dúvidas e as filosofias e as falsas teologias e as heresias que ficou conhecido como a heresia de Colossos. Se você pesquisar sobre a heresia de Colossos, você vai ouvir falar muito sobre isso. E eram 4 doutrinas dessa heresia que estavam contaminando a igreja. Epáfras leva a informação a Paulo e Paulo agora envia uma carta para esclarecer os irmãos e para tirar as dúvidas, para acabar com essa falsa teologia, com essa falsa doutrina. Nós falamos que a primeira era o gnosticismo. Então a primeira parte dessa heresia era o gnosticismo, que eu expliquei em detalhes na semana passada, mas que basicamente se tratava de uma doutrina que dizia que a distância entre Deus e o homem seria preenchida por um entendimento muito profundo. Por isso que a palavra gnóstico, gnose, é de entendimento, um entendimento muito superior, e que o espírito era bom, mas que a matéria é má. Então eles começaram a dizer, tudo que é espiritual é bom, mas tudo que é material é mal. E com essa doutrina, eles começaram a implantar mentiras misturadas com verdades que colocariam por terra toda a crença, toda a identidade da igreja. Por quê? Eles diziam o seguinte, se Deus é bom e a matéria é mal, não foi Deus quem fez o mundo, porque o mundo é mau. Então, se Deus não fez o mundo, Deus foi delegando para alguns espíritos e anjos, e foram emanações de Deus. Então, Deus terceirizou o serviço, e aí não foi Deus quem criou o mundo. Quem criou o mundo foram anjos e espíritos, ou rudimentos deste mundo. E, pior ainda, eles iam falar que a criação não tinha sido feita por Deus era o menor dos problemas. O maior dos problemas era que se Cristo encarnou e a matéria é má, logo não dá para compatibilizar Deus e Cristo, porque se Deus é espírito e é bom, e se na mentalidade dos gnósticos tudo que é material é mal, logo se Jesus encarnou, Jesus não é Deus. E aí eles estavam vendendo essa teologia, divulgando essa teologia de que Jesus era um meio-deus, era um demiurgo, como eles chamavam, era um semideus, era mais uma das emanações de Deus, mas não era Deus. E aí nós falamos como essa teologia está infiltrada até hoje num monte de religiões, como essa ideia de que há seres intermediários entre Deus, que é bom, e os homens que são maus. Aí entram os santos da Igreja Católica, aí entram os espíritos que vão fazer lá a comunicação, que vão trazer aí os rituais, e que vão a partir desses rituais trazer algumas bênçãos e algumas benesses para quem vai fazer lá parte daqueles rituais, e até disseminou dentro de algumas igrejas, aí eu vou dizer no plural mesmo, porque não é a igreja de Jesus, disseminou uma crença também até entre igrejas evangélicas, de que Jesus Cristo não é suficiente, que Ele não é Deus, que Ele não é todo-poderoso. E a gente vê aí, por exemplo, o caso dos Testemunhas de Jeová, que tratam Jesus como um semideus, como não o Deus Todo-Poderoso. Então, essa doutrina começou ali, mas até hoje ela se prolifera no meio da humanidade, né? Vai, senhor, ia falar? Você citou, o Testemunho de Jeová, eles falam que Jesus não é Deus quando ele foi criado. Aham. E
por exemplo, a tradução da NVI mesmo, o versículo 15, diz que ele é o primogênito. Está vendo? Se ele é o primogênito, então ele foi o primeiro a ser criado. Então coloca o Senhor Jesus como uma criatura. E ele sendo uma criatura, criado por Deus, portanto não é Deus. Você entendeu? Olha o que está na Bíblia e torce a Bíblia. Sim. E eu gosto muito da NVT, porque tem alguns, principalmente alguns versículos que deixam uma dá margem de dúvida para pessoas conselham, como esse versículo, que fala que ele é o primogênito, o primeiro da criação. Aí, está vendo aqui, ó, ele é o primeiro, ele é uma criatura. A NVT diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível, que é supremo sobre toda a criação. Sim. Então, não é supremo, Foi o que a gente falou na semana passada, né? A palavra original aí para primogênito é prototokos, ou protótocos, que quer dizer aquele que tem o direito de autoridade. Então nós estamos falando de primogenitura, não no conceito de que é o primeiro que nasce, ou não na imagem de que é o primeiro que nasce, como a gente entende hoje. Meu pai tem 4 filhos, o Marquinhos é o primogênito. A gente entende primogênito como o primeiro que nasce. Na cultura em que eles estavam, e desde sempre na cultura bíblica, primogênito não necessariamente é o primeiro que nasce, mas é um direito de governo. Então, nós falamos sobre isso, lembrando da história de Isaac e Jacó. Se era quem nasce primeiro, não se podia negociar, porque não tem como negociar quem nasceu primeiro. Era um direito. Por isso que Esaú e Jacó, quando Jacó chega para ele, fala: então, negocia comigo o direito de governo. Quando nós estamos falando de primogênito da criação, nós não estamos falando que é o primeiro a ser criado, mas de quem tem o direito de governo sobre a criação, de quem é supremo, no sentido de eu governo, eu domino. Então Cristo não é a primeira criatura, Cristo é supremo sobre a criação. E aí a gente foi entender depois que ele não apenas criou todas as coisas, como todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Se você ler o contexto, você já não é testemunha de Jeová. Dependendo da tradução, aí principalmente a tradução Sim. Aí Então vamos lá, senão a gente não passa nem de onde a gente foi semana passada, né? O gnosticismo era essa doutrina tóxica que colocaria tudo a perder. Paulo estava muito preocupado com isso, Epáfras também. O legalismo, que diz o seguinte: a distância entre Deus e o homem vai ser preenchida pela obediência à lei. Se você cumprir integralmente a lei de Moisés, você vai se aproximar de Deus, a distância entre você e ele vai ser. Então, o gnosticismo, a heresia de Colossos, ele queria preencher uma distância entre Deus e o homem. E aí qual é o entendimento que preenche essa distância? Essa distância vai ser preenchida por um entendimento muito profundo, era a ideia dos gnósticos. Os legalistas, essa distância entre Deus e o homem vai ser preenchida, vai ser eliminada pela obediência à lei. Guardar o sábado, circuncidar, festejar as festas judaicas, então a alimentação judaica. Então, se você cumprir integralmente a lei, você vai eliminar a distância. Paulo também vai combater essa doutrina. O misticismo era representado no culto aos anjos, aos seres espirituais, às visões, aquelas experiências espirituosas. E ele dizia que a distância entre Deus e o homem era preenchida por seres espirituais. Então, são os espíritos, são os anjos. Então tem as visões, eu estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo acolá, estou vendo... Isso aí é a ideia do misticismo, de que tem um ambiente intermediário entre Deus e o homem, e você não vê Deus, não tem acesso a Deus, mas você tem acesso aos anjos, aí começam os cultos aos anjos, aos cultos aos santos, é esse ambiente intermediário.
E a quarta doutrina que estava acontecendo lá era o ascetismo. O que é o ascetismo? Ascetismo é o rigor, é o autocontrole. Então eles diziam o seguinte: a distância entre o homem e Deus vai ser preenchida se o homem tiver autocontrole, se ele punir a sua carne, se ele disser não a tudo que ele deseja. Por isso que Paulo vai dizer lá, essas doutrinas e filosofias que ficam dizendo não toque, não prove, não manuseie, capítulo 2, final do capítulo 2, nada disso, 2 do 20 ao 23, nada disso tem poder para refrear a sensualidade. Então, ele está dizendo, não é você dizer não para tudo que você sente que vai te aproximar ou que vai eliminar o espaço entre você e Deus. Então, esse é o contexto. Aí pode passar o próximo, Joe? O assunto central é Cristo, o mistério de Deus, pode passar. E aí nós entendemos que Cristo é o mistério de Deus, é o cabeça. E a igreja é o mistério de Cristo, que Cristo é a plenitude de Deus e a igreja é a plenitude de Cristo. E assim nós formamos uma unidade completa, cabeça e corpo. E que, como Cristo é o mistério de Deus revelado, não importa qual seja a pergunta, a resposta é Cristo. Cristo é a resposta para todos os enigmas e o mundo é um enigma, mas a resposta do enigma é Cristo. Aqui nós temos um livro que está desvendando um suspense, né? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia tem romance, a Bíblia tem drama, né? É um romance entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a igreja. Tem drama porque Cristo se entrega, vai até a morte, morre na cruz, ressuscita. Aí tem luta, porque tem um embate entre o bem e o mal, o inferno e o céu. Tem um embate entre a igreja e o inimigo das nossas almas. Aí também na história da humanidade tem suspense, a revelação do suspense. O momento do clímax é o momento em que Cristo, na plenitude dos tempos, é revelado e Cristo em vós é a esperança da glória, né? Então, tem tudo que você imagina, né? Aí pode passar, Joe. E aí nós entramos na primeira parte, que é a preeminência. Então, primeira parte primeiro módulo do nosso estudo vai ser a preeminência ou a supremacia de Cristo. Falamos que Ele é a imagem invisível do Deus invisível. O que isso quer dizer? Imagem quer dizer que Ele é a representação exata. Tudo que Deus é está em Cristo. Se você quer conhecer a Deus, é só você conhecer Cristo. E você entende quem Deus é, entendendo quem Cristo é. Cristo é a imagem invisível do Deus invisível. Então, é muito fácil a gente entender assim, se você quer conhecer algo sobre Deus, conheça Cristo, porque se tem algo de Deus que não está em Cristo, esse algo não é de Deus, né? Então, Cristo é a plenitude de Deus, é a representação exata. Nós falamos que a imagem também fala de governo, porque quando um imperador, quando um governo assumiu o controle de uma determinada região, qual era a primeira coisa que ele fazia? Colocava uma imagem do governante. Tinha na entrada da cidade uma imagem lá escultural. Quando Cristo vem ser a imagem de Deus, ele estava dizendo, quem governa esse mundo é Deus. Quem tem direito de governo, quem é dono de todas as coisas é Deus. E como a imagem de Deus é revelada? Jesus. E aí nós lembramos que quando Deus fez o homem, Deus fez a sua imagem. E qual imagem que é? Cristo. Porque Cristo é a imagem de Deus. Então Deus nos fez para ser como Cristo. O que o pecado fez? Distorceu a nossa imagem. O pecado distorceu a nossa imagem. A gente no pecado perde a imagem de Deus, mas no Calvário a gente restaura a imagem de Deus. E entendemos que é o molde no qual Deus criou a humanidade, Deus criou a sua imagem. Então, pode passar o próximo, Joãozinho.
Ele é o primogênito sobre toda a criação. Nós falamos sobre isso na semana passada e já falamos um pouquinho hoje também. Então ele tem direito de domínio por causa da sua posição. Não é o primeiro a ser criado, mas sim a forma que Deus usou para criar, né? Nós entendemos que Deus, quando foi criar o homem, criou com a forma, ou quando foi criar todas as coisas. Não é só a humanidade, não. Não é só a humanidade. Tudo foi criado em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e para Jesus Cristo, né? Então, quando a gente entende que tudo foi criado nele, por ele e para ele, eu dei o exemplo de um alfaiate que tem um corpo único, que é gigantesco, que é soberano, e ele faz uma roupa sob medida para ele. Ele é dono do tecido, ele é dono de todas as coisas, e ele faz uma roupa que só cabe nele. E aí, se essa roupa decide, que roupa pode ter vontade própria. Nós diante de Deus é a mesma coisa que um bonequinho. Aí o bonequinho, imagina que o bonequinho dos Incríveis que eu tenho lá, que a Maria não desgruda, imagina se o bonequinho dos Incríveis resolve olhar para nós e falar assim, quer saber, vou embora daqui. Imagina, dá para você imaginar um negócio desse? Não. Ou vamos imaginar, imagina que você é um fabricante de bonecos, você faz o boneco, você faz do jeito que você quer, do jeito que você quis, e aí de repente, ele fala assim, quer saber? Eu vi esses dias, né, que o ateu é a mesma coisa que o Chico Bento olhar para o Maurício de Souza e falar assim, eu não acredito em você, porque você não está aqui na história em quadrinhos, eu não estou te vendo, eu só estou vendo a Mônica, a Magali, eu só estou vendo. Tem cabimento? O Chico Bento é uma criação do Maurício de Souza. Mas ele pode chegar uma vez e falar assim, eu não acredito no Maurício de Souza, porque eu não estou vendo ele. É a mesma coisa que a humanidade olhar para Deus e falar assim, eu não acredito em Deus, porque eu não estou vendo ele. Foi ele que te fez. É a mesma coisa que o Hamlet falar para o Shakespeare, eu não acredito em você. Você é criação dele, ele que te inventou, ele que te criou, você não tem o direito de falar, porque eu não estou te vendo, você não tem cabimento. Então, nós fomos criados por um alfaiate, vamos usar essa expressão, e nós somos criados com a forma dele. Então, se nós quisermos sair por aí, como uma roupa rebelde, vou sair por aí, eu vou viver a vida, eu vou fazer o que eu quiser. Aí, alguém vai pegar essa roupa, sabe o que vai fazer? Vai usar de pano de chão. Que legal. Eu vou colocar aqui para tapar esse buraco. Eu vou colocar aqui, vou colocar em mim. Só que ele é maior do que tudo. Então, qualquer pessoa ou qualquer coisa em que você estiver que não for ele, sabe o que vai ficar? Vazio. Porque ele é tão grande que nada preenche. Você foi feito do tamanho dele. Você foi feito, ou melhor, a criação foi feita do tamanho dele. Por isso que qualquer coisa que a gente tente usar para satisfazer a nossa alma, não vai funcionar, porque nós somos feitos para ser satisfeitos pelo tamanho de Deus. Então, não vai servir em lugar nenhum. A gente vai viver de forma inútil, sendo maltratado, sendo tratado de forma como um pano qualquer, mas nós fomos feitos para mostrar a plenitude de Deus, para mostrar a beleza de Deus, e quando Ele está dentro de nós, aí a forma é completa, porque nós somos feitos exclusivamente para Ele, nós só somos perfeitos nele, só somos completos nele, só somos plenos nele. Quando nós estamos nele, aí nós estamos completos. Então, nós somos feitos nele, por Ele e para Ele. Aí falamos um pouquinho, mostramos um vídeo de como Ele é grande, né? De como a criação revela a glória dEle. Fomos subindo da terra até onde os telescópios conseguem ver, porque tudo que existe, todas as galáxias foram criadas nele, e se a gente consegue olhar um pedacinho do tamanho da criação, peraí,
Jesus fez isso. Então eu não tenho noção do tamanho de Jesus. Porque eu acho que Jesus, e aí eu até falei, né? Se Jesus entrasse por essa porta agora, como é que você acha que seria, né? O que você faria? E aí a gente ficou pensando, eu acho que eu ia correr e ia dar um abraço nele, eu acho que eu ia correr e ia dar um beijo, eu ia falar, Jesus, como eu estava te esperando. Mas a realidade é que ele é tão grande, tão glorioso, tão maravilhoso. A revelação do Apocalipse, capítulo 1, vai dizer que o próprio João, que no dia da morte dele, ou no dia da prisão dele, estava deitado no seu peito, o melhor amigo, na hora que ele vê Jesus ressurreto, glorificado, ele cai como morto, porque ele vê o tamanho, a glória, a voz de Deus, a voz de Jesus, como o som de muitas águas, da sua boca saindo uma espada. Você imagina o que ele sentiu na hora que ele viu Jesus? Ele sentiu medo, porque você olha para o olho, tem fogo, você olha para a boca, tem uma espada, você olha no rosto, tem um sol mais claro tem um brilho mais claro do que o sol em pleno meio-dia. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Fica olhando assim 10 segundos, eu duvido amanhã, na hora que tiver um sol bem legal, se tiver, você olhar para o sol. Sabe o que vai começar a acontecer? Vai doer seu olho, você vai começar a fechar e você vai cair. Sabe o que João está dizendo? Olhar para ele glorificado é mais denso, é mais difícil do que olhar para o sol em pleno meio-dia, porque ele brilha mais do que sol e meio-dia. Os olhos dele são como chamas de fogo, os pés como de latão reluzente, da sua boca sai uma espada, e a voz dele quando sai, é como o som de muitas águas. Sabe o que João fez? O melhor amigo de Jesus, aquele que era o mais chegado, aquele que deitava, quando Jesus estava aqui em terra, ele deitava sobre o peito de Jesus. Quando ele viu o tamanho real de Jesus, ele caiu como morto. E aí eu estou querendo dizer essas coisas não para que a gente tenha medo de Jesus, porque ele nos deu livre acesso e nele, por causa dele, por causa do sacrifício, nós não precisamos ter medo de Jesus. Mas uma coisa é fato: o tamanho dele, a reverência dele e o temor que ele merece. E aí eu quero entender uma coisa com os irmãos, é que a imagem que nós temos de Jesus determina o modo como nós vamos nos relacionar com ele. Porque se eu imagino um Jesus pequenininho, eu vou me relacionar com um Jesus pequenininho. Se eu imagino um Jesus que é um fazedor de milagre, eu vou me relacionar com ele na perspectiva do milagre. Se eu imagino um Jesus que é simplesmente alguém iluminado que veio aqui fazer o bem, eu vou me relacionar com ele da perspectiva de que, olha, que homem iluminado, é um espírito iluminado. Agora, se eu entendo que ele é Senhor dos céus e da terra, e que ele tem direito de domínio sobre tudo, e que ele é maior do que tudo, e que os olhos dele são como chama de fogo, e que quando eu estou na presença dele eu não tenho direito de olhar para ele sem que ele olhe para mim e diga, não temas, porque João caiu como morto. Sabe quando ele levantou? Quando Jesus disse para ele, não temas, sou eu, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Estive morto, mas revivi. Ei, calma, sou eu. É isso que Jesus quer de nós, que a gente contemple a grandeza dele e fale, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Sabe, nós estamos aqui na presença de Jesus, e às vezes a gente está na presença de Jesus como se a gente estivesse na presença de qualquer um, e é isso que ele está dizendo. Ei, é supremo sobre toda a criação, ele é maior do que tudo, ele é soberano, ele é grandioso, e quando a gente está diante dele, sabe qual é a primeira atitude que a gente tem que ter? Senhor, tem misericórdia de mim. Aí sabe o que ele diz para você? Não temas, eu te amo, pode ficar em paz, sou eu poderia te destruir, mas não vou fazer isso, porque eu já fui destruído na cruz no seu lugar. Aleluia. E aí vem o abraço, e aí o abraço é gostoso, porque aí é um abraço que não vem do medo, é um abraço que vem do amor. Então,
essa imagem que nós temos que ter de Jesus. A imagem que temos de Cristo determinará nosso relacionamento com Ele. Pode passar o próximo, a partir de agora é tudo novidade, né? É tudo de hoje. Até agora foi só a revisão da semana passada. Aí, hoje a gente faz essa revisão para ficar as coisas frescas. A partir de semana que vem a gente não precisa mais revisar essas coisas, né? Aí o que ele vai dizer logo em seguida? Aí no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E o que ele quer dizer quando diz que Jesus é antes de todas as coisas? Ele não está dizendo que Jesus foi a primeira criatura. Ele está dizendo que Jesus é o começo de todas as criaturas. Por isso que ele usa a expressão antes. O que ele está dizendo com antes? É que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quem é o princípio? Jesus. Ele vai dizer agora, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Quem é o antes? Você pode olhar e falar assim, tudo bem, Deus criou os céus e a terra, mas quem criou Deus? Ele é o princípio, ele é o antes de qualquer coisa, ele é Deus. E aí nós estamos dizendo que ele é antes de todas as coisas porque ele é a origem de tudo, porque ele é o começo de tudo, porque quando a gente chegou ele já estava. Sabe aquela música do J. Neto? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando a gente chegou aqui, meu Senhor já estava. E quando o mundo chegou aqui, meu Senhor já estava. E quando as estrelas, os céus, a terra, qualquer coisa que existe, chegou, sabe o que aconteceu? Ele já estava. Ele estava antes de tudo, ele é antes de tudo, porque ele é a origem, ele é o começo, ele é a fonte. E aí, eu queria mostrar para vocês como isso acontece na Bíblia, porque é algo interessante, né? Eu coloquei ali Gênesis 1 para mostrar como ele é antes de nós. Porque na criação, se você pegar aí Gênesis 1, vai falar assim, quando Deus está criando as coisas, no capítulo 1, verso 2, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Olha que interessante. A Bíblia não diz passou manhã e tarde. Diz passou tarde e manhã. Olha que interessante, né? Porque podia começar pela manhã, mas começa pela tarde. Por que isso? Estranho, né? Engraçado. O primeiro dia, tarde e manhã. Mas sabe o que ele está querendo dizer para nós? Aqui. Para nós, ele está querendo dizer o seguinte, quando você está de manhã, eu já estou de tarde. Porque eu estou antes de você. Então eu não começo o dia no seu manhã, eu começo o dia na sua tarde. Porque quando você está começando, eu já estou terminando. Aí faz assim, olha como Deus faz na nossa vida. Olha que interessante, gente. Você acabou de chegar, ou algo é novo para você, uma situação nova. Você está morrendo de medo, você vai viver o novo, Congresso das Mulheres. Você vai viver o novo, e essa situação nova é incerta, é uma situação que você não sabe o que tem para frente. Aí sabe o que Deus diz para você? Ei, eu já estou aqui faz tempo. Quando para você é de manhã, para mim já é de tarde. Eu sou antes de todas as coisas. Oh, aleluia. Aí você pode falar assim, não, mas agora eu já trabalhei bastante. Agora para mim já é de tarde. Imagina, você está chegando para fazer alguma coisa no seu trabalho. Imagina, você chegou lá no seu trabalho, e aí você vai começar, e aí você chega assim e fala, bom dia, Senhor, bom dia, Pai, eu quero começar agora, e eu queria te chamar para ele. Falei, ei, calma aí, não precisa me chamar. Eu já estou aqui, eu já estava preparando tudo para você chegar. Porque quando é tarde para você, para mim é manhã, e quando é manhã para você, para mim já é de tarde. Aí imagina, você trabalhou, você está cansado, você agora já está de tarde, você acha assim, meu Deus, agora não tem mais jeito. Acabou. Está de tarde. Aí você pensa assim, chegou o fim. Quando você pensa, é o fim, é a tarde,
já não tem mais o que fazer. Sabe quando você pensa assim, agora é tarde demais? Quando você pensa que é tarde demais, aí Jesus fala assim para mim, agora que está começando. Você entendeu? Quando você fala assim, ai meu Deus, agora vai começar. Aí Deus fala assim, ei, eu já estou fazendo, calma, eu estou antes de você. E quando você fala assim, ai meu Deus, agora vai acabar, não tem mais jeito. Aí Jesus fala assim, calma, eu estou só começando, eu estou antes de você. Ele é antes de todas as coisas, amém? Você pode entender isso, que Ele não é pego desprevenido. Ele não é pego de surpresa. A gente é pego de surpresa, mas quando a gente chega lá no novo, Ele já está lá, porque Ele é o novo. Porque Ele é antes de todas as coisas. Isso é poderoso demais. Quando a gente entende que Deus não é pego de surpresa e que se a gente está em um lugar, Ele já chegou faz tempo, e Ele está aqui, e quando a gente chegou, Ele já estava, mas Ele já está lá amanhã também. E a gente está preocupado com amanhã, e eu vou falar um negócio para você, pode parar de se preocupar com amanhã. Basta cada dia o seu mal, sabe por quê? Porque Ele já está lá também. Porque antes de você chegar, Ele já chegou. Ó, você não pode fazer nada pelo seu amanhã. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o seu amanhã já está guardado por Ele. Porque Ele é antes de todas as coisas. Quando você está aqui, Ele já está lá. E quando você fala assim, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer, acabou, Ele fala assim, deixa comigo que agora eu estou só começando. Aleluia! Oh, Jesus maravilhoso, meu Deus do céu. Mas Ele ser antes, não fala só de ser origem, de ser a fonte, de ser o começo, mas também fala de domínio. Porque quando eu estou falando que, antes de alguma coisa, falando, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, mas tem alguma coisa que vem antes do trabalho para mim. Algo que é maior do que o trabalho, então esse algo vem antes. A ser ou estar antes de alguma coisa, identifica que esse algo tem domínio sobre o que vem depois. E que tem prioridade. Algo que a gente faz antes é algo que a gente dá prioridade. Então, o que Paulo está querendo mostrar para os coríntios é, peraí, vocês estão com as ideias malucas aí dos gnósticos, para os colossenses, perdão. Eu falei para quem? Os coríntios. Para os colossenses, eu estou com Coríntios na cabeça. Misericórdia. Brincadeira, gente, que Coríntios. Está repreendido em nome de Jesus. Era a igreja mais problemática que tinha. Sabe que tinha um verbo na antiguidade, que quando a pessoa era assim, sabe, nada com nada, relaxada, a pessoa que só queria bagunça, tinha um verbo para descrever como essa pessoa vivia, corintiar. Verdade mesmo, você pesquisar sobre o verbo corintiar, a pessoa está fazendo nada, olha lá, está corintiano, entendeu? É verdade, gente, não é brincadeira. Agora, enfim, não tem nada a ver com hoje em dia, nada a ver, mas enfim. Agora vamos falar sério. Gente, vamos falar sério. Os colossenses estavam com a seguinte ideia: Jesus é um ser intermediário, é um espírito evoluído, é uma emanação espiritual, ele é um quase Deus, um meio Deus. Aí Paulo está dizendo assim, ei, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Jesus é a imagem invisível do Deus invisível, todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele, ele é o primogênito, ele tem domínio sobre toda a criação, e ele é antes de todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele já estava aqui no princípio. Ele é antes de tudo, então ele é a origem, ele é o começo, ele é a fonte, ele tem domínio, ele tem prioridade em tudo. E aí eu fico pensando, sabe, se a gente guardar essa frase na nossa cabeça, ele é antes. E aí todas as coisas que acontecerem você lembrar, ele é antes. Quando você acordar e você for fazer as suas tarefas, se você lembrar, ele é antes. Olha só que poderoso, hein? E se você quiser tomar uma decisão, e você quiser falar alguma coisa, e a sua boca estiver quando está na ponta da língua, e você fala assim, eu vou falar, agora eu vou. Aí você lembrar assim, ele é antes.
A minha prioridade é Ele. Ele é antes. Aí eu vou ler as mensagens do WhatsApp aqui. Aí você lembra assim, mas Ele é antes. Se essa frase ficar na sua cabeça, e você começar a pensar nela voluntariamente, Ele é antes. Ele é antes. Eu amo muito as pessoas, eu amo isso, eu amo aquilo outro, mas Ele é antes. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de fazer aquilo, mas Ele é antes. Eu gosto muito de muita coisa, mas Ele é antes. Aí a gente elimina os ídolos da nossa vida. Porque ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar. E não é Jesus. Como definir um ídolo na sua vida? Não é você ter uma imagem lá, porque esse é um tipo de idolatria. Você vê quem é um ídolo, porque um ídolo no coração é mais perigoso do que um ídolo na mão. Um ídolo no coração é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar e não é Jesus. É tudo aquilo que vem antes. Às vezes é uma coisa muito boa, como um filho, um marido, uma esposa, um time do coração, um bem, um sonho. Tudo que vem antes é um Deus. E aí Paulo está dizendo, ei, Jesus é antes. Então você pode gostar de um monte de coisa? Pode, desde que esteja depois. Porque Ele é antes. Quem é o único antes da sua vida? Jesus. Então, se você levar essa frase para a sua vida, se você amanhã acordar e a primeira coisa que você pensar for, Ele é antes, o seu dia vai ser completamente diferente. Ele é antes. Pode passar o próximo, Deusinho? Nele tudo subsiste. E aí eu fui pensar nessa expressão, subsistir. E aí eu lembrei e aí eu fui até ver o sentido original. O sentido original da expressão é manter todas as coisas. Então, Jesus não apenas criou todas as coisas, como Ele mantém todas as coisas. Porque tem até uma teologia, tem uma doutrina, que é a doutrina do deísmo. O que ela diz? Que Deus criou as coisas, entregou aos homens e vazou. Se vira aí. Deus criou, mas entregou. E Paulo está dizendo, ei, Deus não criou e largou. Deus criou e mantém tudo funcionando. É Ele quem mantém todas as coisas. Então a criação é mantida porque quem sustenta a terra na posição certa é a mão de Jesus. Não é que o profeta diz que ele tem o globo da terra na palma das suas mãos? Isaías? Ele sustenta todas as coisas, é Ele quem mantém. E sabe quem te mantém de pé? Ele. Sabe quem te manteve aqui até hoje? Ele. Quem mantém a torneirinha do oxigênio ligada para você? Ele. Ele é antes, mas Ele também está no meio. Aleluia. Ele está na frente, mas Ele também está no meio. Então Ele é o antes, Ele é o começo, mas Ele também é o meio. E vou dizer uma coisa, é tudo dEle, por Ele e é para Ele, então Ele também é o fim. Oh, meu Deus do céu, Ele é o antes, Ele é o meio e Ele é o depois. Ele é o começo, é o meio e é o fim. Ele é tudo, por isso que Paulo vai dizer, Ele é tudo e está em todos. Gente, se a gente não cair aos pés de Jesus hoje, se a gente não se render e falar, meu Deus do céu, eu não faço nada sem ti, por isso que Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Vocês não conseguem fazer nada, então tudo que você for fazer, faça em completa rendição e gratidão a Jesus, porque você só faz alguma coisa porque Ele te sustenta. Porque Ele te sustenta. Se você está aqui, não é mérito seu, é porque Ele te manteve. Se você conheceu a Cristo, não foi mérito seu, foi porque Ele te apresentou. Ele se apresentou. Tudo é Ele quem faz. Ele faz com que todas as coisas se subsistam, ou faz com que todas as coisas subsistam. E isso fala de subsistência. A gente fala muito sobre isso, né? Eu tenho que me manter, eu tenho que me manter, ter as coisas para minha subsistência. A gente fala de subsistência, a gente está falando de manutenção, de o que eu preciso hoje.
o cuidado que eu preciso hoje. E sabe quem é o cuidado que você precisa hoje? Ele. Nele tudo subsiste. Ele mantém todas as coisas em ordem. E aí eu falei aqui na quinta-feira, né, que a nossa vida precisa ser colocada em ordem. E quando Deus dá uma ordem, Ele coloca as coisas em ordem. Que a palavra de Deus não é um pedido. A palavra de Deus é uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, as coisas ficam em ordem. Aleluia. E qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus é Cristo é o primeiro em todas as coisas. Então, como que Deus coloca as coisas em ordem? Ó, vou colocar as coisas em ordem, hein? Oh, esquece o resto aí, peraí. Primeiro, Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Colocou Cristo, agora vamos lá. Tudo se encaixa. Tudo vai se encaixando. Se você colocar as segundas coisas no primeiro lugar, você perde a segunda e a primeira. Mas se você colocar as primeiras coisas no primeiro lugar, você tem as primeiras e tem as segundas. Isso quem disse foi C.S. Lewis. Se você inverter, aí eu lembro daquela frase que eu já disse aqui, né? Que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Essa frase de um pastor brasileiro. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Quem é a coisa principal? E perdão pelo coisa. O principal. O principal, o antes de tudo, aquele que tudo faz manter-se, aquele que nele tudo subsiste é Jesus. A nossa tarefa principal é fazer de Jesus o principal em nossas vidas. O protagonista. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E o principal é Jesus. Por quê? Porque nele tudo subsiste. Ele mantém tudo junto. Nós somos mantidos porque ele faz tudo ficar junto. Porque ele faz tudo ficar unido. É ele quem mantém seu casamento. Se ele estiver em primeiro, ele mantém. É ele quem mantém você unido aos seus irmãos. É ele quem te mantém em harmonia com os seus irmãos. Por quê? Porque ele mantém. Nele tudo subsiste. Ele mantém a sua vida em ordem, porque nele tudo subsiste. Pode passar o próximo, Deusinho? Ele é o cabeça da igreja. Meu Deus do céu, isso aqui é demais, gente. Isso aqui eu queria 1 hora só para falar que ele é o cabeça da igreja. Porque cabeça, gente, cabeça é uma metáfora, mas é uma metáfora tão poderosa que a palavra original é kéfalo ou képto. Daí que vem cefálico, do kéfalo, né? E do képto é da onde vem o capital. A pena capital, sabe por que chama pena capital? Porque era uma pena em que arrancava a cabeça, capital de cabeça, né? Por quê? Porque quando perde a cabeça, acabou. Se uma pessoa perder a cabeça, sabe o que aconteceu com ela? Acabou. Sabe qual é a doença mais perigosa para uma pessoa? É se ela perder a cabeça. Se ela perder a sanidade. A pessoa fica perdidinha, perde tudo. Eu conheço pessoas milionárias que ficaram completamente miseráveis porque perderam a cabeça. Perdi a cabeça. Quando você perde a cabeça, você perdeu tudo. Perdeu o raciocínio, perdeu o controle, aí o negócio... Então, o que nós estamos dizendo quando a gente diz que ele é o cabeça da igreja? Nós estamos dizendo que ele é o governo. Ele é o governo. A cabeça governa o corpo, amém? Vocês concordam com isso? Por que a cabeça governa o corpo? Porque é a cabeça que pensa. Então, você está entendendo essa mensagem? Quem que está fazendo você entender? Cabeça. Se você não está entendendo, por que você não está entendendo? Por causa da sua cabeça. Se você está sentindo vontade de ficar aqui, quem está sentindo? Cabeça. E aí você vai ficar porque você está com vontade. Mas se você está com vontade de ir embora, quem que está mandando você embora? Cabeça. Pois não, pastor? Existe aquele jargão, né? O corpo está aqui na cabeça. Exatamente. E aí, o que acontece? Se o corpo tiver, mas a cabeça não tiver, não vai se aproveitar de nada. Então, quando a gente está falando de cabeça, nós estamos falando de governo, de domínio. Por quê? O que a gente pensa
determina o que a gente sente, e o que a gente sente determina como a gente age. E como a gente age, determina o que a gente vai colher. O resultado da nossa vida, os nossos hábitos. Todo hábito revela uma habitação. Então, é a cabeça quem governa, é a cabeça quem pensa, é a cabeça quem sente, é a cabeça quem deseja e é a cabeça quem decide. Quando você faz alguma coisa, você faz porque você decidiu fazer. E aí quando você decide fazer, quem está governando? A cabeça. Mas a cabeça não apenas governa porque ela sente, porque ela pensa, porque ela decide. A cabeça também alimenta o corpo. Ou vocês acham que a boca fica na barriga? A boca fica onde? Na cabeça. E quando a gente está falando que Cristo é o cabeça, nós estamos falando que nós somos decapitados. Então, acabou, não tem duas cabeças, gente. Porque às vezes a gente fala assim, eu não concordo com a Bíblia. Peraí. Você não tem mais direito de concordar com nada. Se você é cristão, você foi decapitado, porque a cabeça que pensa agora é a dele. Mas eu não quero perdoar. Mas Cristo quer que você perdoe. Quem manda é Ele, é a cabeça dele. A sua cabeça foi decapitada e você agora não pensa mais. Às vezes o nosso problema é que a gente pensa muito. E Cristo pensa pouco em nós. A gente acha muita coisa. E nós não fomos feitos para achar nada. Nós somos feitos para crer no que Cristo falou. Porque quem pensa é Ele, a gente só obedece. Por isso que a gente vê, às vezes, Deus cristão assim, né? Porque está sem a cabeça, está desgovernado. Exatamente. Acha que desse jeito, não, eu entendo assim, aí começa a pôr. Exatamente. Batendo, se arrebentando porque está sem a cabeça. Exatamente. Aí, um homem sem cabeça é uma mula. E aí, o homem sem cabeça é uma mula e sabe o que ele vai fazer? Ele vai se bater, ele vai bater nos outros, ele vai se rebentar, e aí o que vai acontecer? Ele não chega em lugar nenhum, só no cemitério. Então, é a cabeça que governa, é a cabeça que alimenta. Então, você não é nutrido, você não é saciado pelas coisas que você tem, você é saciado pelo que você ouve de Deus. Ele te alimenta. Então, a boca está na cabeça. Quem que é a alimentação que você precisa? Quem que é a saciedade que você precisa? Quem que é a plenitude? Jesus. É Ele quem equilibra, porque o labirinto fica na cabeça, no ouvido. Quem está com labirintite fica lá. Ai meu Deus, estou caindo para o lado. Está tudo girando, está tudo girando. Perde o equilíbrio. O equilíbrio está onde? Cabeça. Quem que te equilibra? Quem te faz manter no centro? Jesus. É Jesus que te alimenta, é Jesus que te equilibra, é Jesus que te governa, é Jesus que tem os pensamentos. E aí, eu quero lembrar as palavras do profeta. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. E olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Oh, meu Deus do céu, então para de pensar, seu pensamento começa a pensar o que Cristo está pensando. Nós falamos aqui em Efésios, né? Quem pensa o que Cristo está pensando, sente o que Cristo está sentindo, fala o que Ele está falando e vai agir como Ele está agindo. Oh, aleluia. Amém? Temos que terminar. Eu não quero terminar atrasado hoje, que semana passada eu terminei muito atrasado e eu sei que é ruim quando a gente termina atrasado, né? Agora, eu quero propor uma coisa para os irmãos. Queria propor, se os irmãos concordam, da gente deixar o horário para encerrar o estudo às 9h15. Aí eu prometo que eu não vou atrasar. Não, de verdade mesmo. Por quê? Por que eu estou querendo esses 15 minutos? Porque, e aí pode ficar também como algo opcional, não obrigatório, quem precisar sair às 9. Eu queria deixar 15 minutos, das 9 às 9h15, para a gente fazer uma roda de conversa, dividir aí em 2, 3 grupos, de 10 pessoas, para a gente aplicar o que a gente está aprendendo, como a gente pode aplicar. E aí eu vou trazer algumas questões já para direcionar o assunto, para que 15 minutos de conversa a gente tenha uma aplicação prática de como a gente pode aprender juntos a aplicar o que a gente está vivendo. Então, aí esse período vai ser das 9 às 9h15, mas quem precisar ir embora às 9 também, sem problema. Aí a gente vai fazendo um teste. Se for muito legal e 15 minutos for pouco, a gente
deixa 45 minutos de estudo e deixa meia hora de conversa. Amém? Agora, você está conseguindo compreender um pouquinho mais de Jesus? Quem Ele é? E aí, eu queria terminar com uma pergunta. A mesma pergunta que Pilatos fez. Que farei de Jesus chamado Cristo? E aí eu quero perguntar para você. O que você vai fazer com esse Jesus chamado Cristo? Porque a resposta da multidão foi: crucifica, crucifica, crucifica. E aí eu queria propor uma resposta para você. A resposta da multidão foi: crucifica, crucifica, crucifica. E a nossa resposta eu queria propor diferente. Uma multidão que se levanta e fala: glorifica, 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 glorifica. Porque Ele é antes de todas as coisas. Porque nele tudo subsiste. Porque Ele é o cabeça da igreja. Porque Ele mantém tudo. Porque Ele nos alimenta. E ó, Ele não vai te deixar ficar fraquinho, não. Ele vai te alimentar. Ele não vai te deixar ficar perdido, não. Ele vai te direcionar. Ele não vai te deixar ficar surdo, não. Ele vai ouvir por você. Amém? Se coloque de pé. Aleluia.